Então, vamos lá, pessoal. Atendendo aí os pedidos, principalmente dos seguidores do Instagram, desculpa, do Telegram, que a gente fez uma enquete lá sobre alguns assuntos que eles queriam que a gente falasse. Eles pediram sobre o dólar, né? Vocês pediram sobre o dólar. Vamos entender, né, o que que faz o dólar subir ou cair aqui, né? Vamos tentar entender como que a gente sabe para onde a direção do dólar vai, ou melhor, vamos tentar entender por que que a gente não sabe para onde que o dólar vai, tá? Porque essa é a verdade. E aí, gente, quem não tá no nosso canal no Telegram, por favor, entra lá, né? Você tá perdendo um monte de coisa boa. Quem tá lá vai receber um e-book inteiro com isso aqui, tudo que eu tô explicando para vocês aqui hoje, mais detalhado, tá? E vou dividir isso aqui em dois vídeos, né? Primeiro a gente vai entender como é que funciona o dólar, por que que ele sobe, por que que ele cai, será que é o governo, será que é a China com os Estados Unidos brigando, será que são as nossas exportações e importações, será que é a taxa de juros caindo? Vocês vão entender o que que é, né? Por que que tá acontecendo isso. Não reparem minha voz que eu tô meio gripado, tá? Mas não posso deixar o compromisso aqui com vocês. E depois eu vou explicar, no próximo vídeo, eu vou explicar o que que o dólar em si influencia na sua vida, né? Seja sua vida pessoal ou profissional, como empreendedor, investidor, ou na sua carreira, e como que você investe em dólar se você quiser ter alguma reserva em dólar aí, quais são as opções, quais as vantagens e desvantagens de cada uma, e como que você faz isso na prática, tá? Mas hoje você vai entender de vez, ou melhor, entender de vez por que que a gente não entende 100% o dólar, mas o que que influencia o dólar de uma maneira bem didática aqui, tá? Então, já de cara, eu coloco essa frase aqui do Luciano Coutinho, que era presidente do BNDES lá em 2014, ano de treva, né, pra gente, mas ele tem uma frase emblemática, que é o seguinte: a taxa de câmbio é a invenção de Deus para humilhar os economistas, né? Então, por que que ele quis dizer isso? É que simplesmente, realmente, a gente não entende a taxa de câmbio, tá? É muito difícil a gente conseguir prever para onde que vai. Por isso que, geralmente, quem quer investir tradando o dólar, ou investir apostando na queda do dólar, ou apostando na alta do dólar, é um investimento de muito risco, tá? E geralmente eu já vi muita gente se dar mal fazendo isso, tá? A ideia do dólar é montar reserva e não fazer isso. Vocês vão entender isso melhor no próximo vídeo aí, na próxima aulinha que eu vou gravar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Que o dólar, quando a gente está falando de dólar, né, a gente está falando de câmbio aqui, né, já que nós estamos no Brasil, estou falando para brasileiros, né, pelo menos a grande maioria aqui brasileira, mas se você estiver em outro país aí, que eu sei que tem outros seguidores que falam em português de Angola, Portugal, às vezes até de outros países que falam espanhol assistindo, entenda que é o dólar versus a moeda do seu país, né? Então, o que a gente tem que entender? Se no momento, se o dólar está subindo porque o dólar está ficando caro no mundo inteiro, ou se o real aqui está desvalorizando, ou ambos, né? Que no momento é o caso, inclusive. Né? São ambas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vocês vão entender por quê. Então, para a gente entender o dólar, nós vamos analisar três coisas acontecendo ao mesmo tempo e qual a relação entre elas, entre uma acontecendo, porque uma acontecendo uma coisa aqui influencia na outra, que são três coisas: cenário mundial, cenário local, local que eu digo Brasil e assim um pouco de América Latina também, e cenário Estados Unidos especificamente também. Tem algumas coisas específicas dos Estados Unidos que a gente tem que entender, tá? E por que eu coloquei essa imagem aqui dessa quem joga poker entende que é essa imagem. Essa imagem é o chamado flop. São as primeiras três cartas que abrem ali, quando você já está com as suas duas cartas na mão. Eu já fiz uma analogia sobre isso no mundo do empreendedorismo e dos investimentos em um artigo, mas aqui no dólar, mais ainda a gente tem que entender isso. É o seguinte: depois que vocês entenderem tudo aqui dessa aula, vocês vão ter que ficar isso muito mais claro do que influencia o dólar. Mas sempre você vai ter só algumas cartas abertas, você não sabe o que vai vir depois, e o cenário do dólar pode mudar completamente no dia seguinte. Quem fala que sabe para onde o dólar vai, com certeza, ou pelo menos, lógico que tem uma direção, a gente tem, baseado no que eu vou explicar aqui para vocês, mas quem fala que sabe para onde o dólar vai, sabe operar dólar certinho, etc., ou é charlatão, tá? Tem interesse controverso, tá querendo te vender alguma coisa, ou simplesmente realmente é falta de conhecimento, é inocência, né? Acredita que sabe uma coisa que não sabe. Tá? É basicamente isso daí que você tem que entender. É, Então, uma forma didática da gente entender, o que nós vamos fazer aqui? Eu queria que vocês enxergassem, eu já fiz um vídeo, quem não viu esse vídeo ainda, explicando a inflação para você entender o Brasil, ou o mundo, ou o país que você estiver analisando como um pote de moedas, né? Quanto mais moeda você tem ali, ou seja, você tem mais oferta daquele bem específico que é a moeda, e ela fica mais desvalorizada, ou seja, o preço das coisas sobe e você tem inflação, né? No caso aqui do dólar, é a mesma coisa, só que a gente está falando do dólar nesse país. Então, quanto mais dólar a gente tem aqui dentro do Brasil, mais oferta a gente tem desse ativo, né?
Então, menos valor ele tem, né? Quanto mais escasso, mais valor. Quanto mais oferta você tem, questão de oferta e demanda, menos valor. Então, o preço dele cai, né? E o dólar cai. Quanto menos você tira dólar daqui, né? Você tem menos daquele bem ali, ele fica mais escasso, a oferta dele diminui, né? E o preço dele sobe. Né? Isso a gente olhando do ponto de vista do dólar, né? Então, basicamente, vamos pensar aqui que a gente está olhando para o Brasil no momento, enxerga o Brasil, o pote do Brasil, tá? Quanto mais moeda de real tem ali dentro, tá? Mais inflação, porque o real vai estar desvalorizado. Quanto mais moeda de dólar tem ali dentro, o dólar cai, o câmbio cai em relação ao real, e quanto você tira dólar dali de dentro, você tira a moeda desse pote, né? O câmbio sobe porque você tem mais escassez daquele ativo financeiro ali, tá? Essa é a forma mais simples e didática que eu encontrei aqui explicar para vocês. Eu até inventei uns esquemas aqui que eu nunca vi em lugar nenhum, mas só para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Já já vocês vão ver alguns esqueminhas legais aqui. Então, basicamente, como eu falei para vocês, o que faz o dólar entrar ou sair do Brasil, a gente vai entender melhor, explicar cada ponto desse aqui agora. Então, o cenário mundial, quando a gente tem medo ou incerteza, insegurança no cenário mundial, o dólar sobe porque tira dólar dos países emergentes, né, que são esses países que são mais turbulentos, tipo nós aqui na América Latina, e manda para os países seguros, principalmente Estados Unidos, que são os países que estão em dólar, né, ou pelo menos teoricamente seguros, né. Ou quando a gente tem oportunidades melhores em outros lugares, né, seja via taxa de juros, ou seja, rendimento mesmo, yield, né, ou via crescimento de outros países que estão com melhor cenário econômico e o dólar vai para lá, ou vice-versa, né. O cenário local, quando a gente está falando de Brasil, América Latina, ou principalmente Brasil, né? Por que o dólar vem para cá e o dólar sobe ou cai? Quando o dólar vem para cá e ele cai. Quando a gente tem mais confiança, o Brasil está mostrando confiança, né? Ou tem retornos melhores, seja via juros, né? Porque a pessoa investe aqui e pega uma taxa de juros lá no título público, o investidor, né? Ou crescimento mesmo, tá vendo que o país está voltando a crescer, vai ter investimento aí nas empresas ou em ativos de capital produtivo de verdade, e isso faz com que o dólar caia, né? E tem um cenário dos Estados Unidos especificamente, que também tem a ver com crescimentos e retornos lá, simplesmente questão de custo de oportunidade na economia teoricamente mais segura do mundo. Então, sempre que os cenários estiverem mais ou menos equiparados nos locais, o dólar vai para os Estados Unidos, porque é uma questão de custo-benefício de oportunidade, né? Se não tiver uma diferença grande de retorno de um país para os Estados Unidos, principalmente um país emergente igual o Brasil, que é turbulento, o dinheiro vai ficar lá nos Estados Unidos, então o dólar vai aumentar, né? A não ser que tenha realmente uma diferença de oportunidade de retorno muito maior aqui, né? Então, a gente vai ver aqui nessa mini aula 6 fatores e variáveis que acontecem ao mesmo tempo. Por isso que aqui eu falo para vocês que é muito difícil prever o dólar, né? Porque, vamos supor, aconteceu alguma coisa no cenário econômico mundial, aí você fala, entendi isso aqui, eu sei que por causa disso aqui o dólar vai aumentar ou vai cair. Beleza, acontece outra coisa lá sobre juros do Brasil, o governo opera um swap cambial, acontece outra coisa no balanço de pagamentos, outra coisa no cenário econômico dos Estados Unidos e muda completamente o dólar, entendeu? Então são muitas variáveis, inclusive dentro de cada variável dessa aqui, tópico que a gente colocou aqui só de forma didática, existem outras variáveis dentro delas que eu vou tentar explicar de uma forma bem rápida aqui para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um esqueminha só para facilitar a didática aqui para vocês. Tá, então como é que funciona? Enxerga esse potezinho aí do meio, que é o pote do Brasil. Nós estamos falando de Brasil especificamente, tá? Então todos os slides que aparecerem esse potezinho, lembra que é o pote do Brasil. E aqui do lado esquerdo, ou não sei de que lado que vocês estão vendo aí, né? Não sei como é que funciona esse negócio, onde está vermelho, quais são os fatores que jogam dólar para dentro do país, né? Então, não, desculpa, isso aqui é o inverso, tá? Deixa eu ver se os outros slides estão corretos aqui, senão eu já troco aqui agora. Isso aqui. Isso aqui está invertido. Deixa eu arrumar isso aqui já agora para vocês. Mas enfim, vocês vão ver no próximo slide aqui. É o contrário, é isso aqui, ó. Quanto mais dólar entra no país, que é do lado esquerdo aqui onde está de verde, o dólar está entrando no país, o que acontece? O dólar cai e o real sobe. Lembra que eu falei? O dólar fica menos escasso, então o preço dele cai e o real sobe, né? E quanto mais dólar sai, que é onde está de vermelhinho aqui, de dentro desse nosso pote Brasil, mais o dólar sobe e o real cai. Então isso aqui vocês desconsiderem que é o contrário, isso aqui está invertido nesse daqui, tá? Então vamos olhar aqui o primeiro fator aqui, cenário econômico mundial. Aí eu estou colocando algumas observações sempre entre parênteses embaixo do tópico, porque é importante você entender também que cada cenário desse pode influenciar o valor do dólar no curto prazo, ou no longo prazo, ou nos dois, tá? Dependendo de cada caso, vocês vão entender isso um pouco melhor. Então, quando a gente está falando de cenário econômico mundial, o que acontece? Toda vez que a gente tem
incertezas e instabilidade, o mundo está incerto, está com incerteza, instabilidade, está perigo de ter crise ou está tendo alguma crise, o que acontece? O dólar sai daqui de dentro. Por quê? Porque a gente é um país emergente, país turbulento, com uma confiança baixa, e vai jogar nos países seguros, né? Por mais que às vezes, isso é muito louco, por mais que a crise envolva os Estados Unidos, o dinheiro vai para o dólar mesmo, né? Porque teoricamente, mesmo assim, ainda é a economia mais segura do mundo, né? Porque crise nos Estados Unidos influencia o mundo inteiro, enfim, é um negócio meio difícil de entender isso mesmo. Mas vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, todo slide eu mostro para vocês como que funciona na prática e como que está o cenário atual nesse dia 3/12 de 2019 que nós estamos gravando, tá? Então, o que a gente tem hoje? Guerra Estados Unidos contra a China, tudo muito novo e mudando muito rápido, né? Então, tecnologia, né? Até hoje, os investidores e os gestores de grandes fundos, né? Não entenderam muito bem essa questão da tecnologia que joga a inflação lá para baixo, ela é muito desinflacionária, tá? E as taxas de juros do mundo inteiro estão ficando muito baixas por conta disso e por conta de um crescimento desacelerado, dívidas gigantes no mundo inteiro, né? O mundo inteiro com taxas de juros muito baixas. A gente tem trauma recente aí de crises nos países emergentes, Argentina, Turquia, Venezuela nem se fala, né? A gente tem África do Sul também. Brasil não tem pouco tempo também que teve problemas aqui também, né? Então, existe um trauma com os emergentes também. Então, existe muita incerteza e instabilidade, ou seja, o dólar tende a ir para os países mais seguros e sair daqui. Então, isso faz com que o dólar aumente. É um dos fatores aí para a gente entender. Tá? E lembrando que é o seguinte, nós estamos falando aqui, nós não estamos falando de investidor de 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, não. Nós estamos falando dos grandes fundos mesmo, fundos de endowment, aqueles fundos de faculdades gringas que tem bilhões e bilhões de dólares, fundos de pensão, fundos de previdência gigantescos que tem no mundo afora, os fundos soberanos, que são os fundos de países específicos, então a China tem seu fundo soberano, a Rússia tem o dela, os Estados Unidos tem o dele, né? Que tem bilhões, bilhões, até trilhões de dólares, dependendo do país, né? Os grandes gestores de grandes fundos de investimento mesmo, né? E eles seguem regras muito rígidas, porque eles não podem brincar com dinheiro muito grande, nem com ou é dinheiro muito grande de poucas pessoas, ou é dinheiro que não é tão grande, mas de milhares, ou às vezes até centenas de milhares de pessoas. Então o cara não pode vacilar com isso, né? Cenário econômico dos Estados Unidos especificamente também influencia aí no curto e no longo prazo. O que você tem que entender? Do lado aqui verdinho, toda vez que o juro dos Estados Unidos está baixo ou tem crise nos Estados Unidos por algum motivo, teoricamente deveria se, vocês vão entender já já porque teoricamente, tá? O dólar cair e o real subir. Por quê? Porque não está valendo o custo-benefício deixar o dinheiro em dólar nos Estados Unidos, né? Os juros muito baixos e uma crise lá, que foi o que aconteceu recentemente, né? De juros muito baixos, mas crise não. Crise já tem um tempinho, foi em 2008. Tanto é que vocês vão entender já já o que eu vou falar. E toda vez que tiver juros altos nos Estados Unidos ou crescendo, e juros altos nos Estados Unidos é 3%, tá, gente? 4%, né? Juros de 15, 20%, igual a gente acostumou aqui no passado, não. 3, 4, 5% lá já é alto pra caramba. Ou o crescimento lá tiver bom, né? Isso tende a o dólar subir porque o dinheiro vai para lá, né? Então, qual que é o cenário atual? Por que eu coloquei essa questão primeiro aqui que deveria fazer o dólar cair, né, e o real subir aqui no meio? Porque nos Estados Unidos isso é um pouco diferente. Como a moeda padrão do mundo é o dólar, quando tem crise no mundo, ou até uma ameaça de crise nos Estados Unidos, o dólar aumenta. Tanto é que em 2008, quando teve a crise lá do subprime nos Estados Unidos, daquela crise imobiliária, do crédito imobiliário lá, no primeiro momento, assim, muito rápido, o dólar deu uma queda, depois ele subiu, né? Então isso é muito louco, é difícil de entender isso, porque realmente o dinheiro vai para lá mesmo que lá que esteja em crise, tá? Então o que a gente tem de pontos positivos para o real e ruim para o dólar? Os Estados Unidos hoje tem uma dívida gigantesca, está nas suas altas históricas de bolsa de valores, né? Os preços, tem gente que questiona se os preços não estão muito esticados, né? Se as ações e ativos lá em geral, imobiliários ou outros, não estão muito caros, tá? E existe uma questão de que alguns falam que poderá ter uma crise lá ou não, mas assim, é uma coisa que falam há 5, 10 anos e ainda não chegou. Pode ser que chegue, mas por enquanto ainda é uma dúvida, não tem nada comprovado não. E do lado negativo para o real e positivo para o dólar, tem juros voltando a subir lá, né? Subindo bem devagarzinho, mas está voltando a subir lá nos 2 e pouquinho, né? E está em crescimento e pleno emprego. Os Estados Unidos está na faixa de crescimento e pleno emprego. Então tende a ir mais dólar para lá e o real desvalorizar, tá? Cenário econômico local, o que eu estou falando de local? Brasil, América Latina, né? Principalmente Brasil, mas assim, quando a gente fala de Brasil, o investidor estrangeiro enxerga o Brasil dentro de um pacote chamado América Latina. Ele não tem braço suficiente para analisar detalhe de cada país, ele fica com medo e sai, tá? Então, o que favorece o real e desfavorece o dólar, para o real valorizar frente ao dólar? Se a gente tiver com confiança ou
os dois, né, o crescimento aqui, né? E o que desfavorece se a gente tiver incerteza aqui, né, um cenário muito incerto ou estagnação, não está crescendo, né? Então, o investidor ou está com medo ou não está tendo retorno, né? Ele quer ter retorno e confiança, as duas coisas que o investidor quer, né? E qual que é o cenário atual aqui? Né? Do lado positivo, a gente tem uma confiança melhorando, né? Mas ainda a gente não recuperou o grau de investimento que a gente perdeu lá no governo do PT da Dilma Rousseff. E isso não é simples de recuperar, tá? Não é do dia para a noite, isso aí vai 5, 10 anos para recuperar grau de investimento. E qual que é a importância do grau de investimento? É que boa parte desses fundos multibilionários que eu expliquei para vocês, nem se eles quiserem investir num país que não está com grau de investimento bom, né, que é uma avaliação de risco das agências de rating nesse grau de investimento, ele pode investir, nem se ele quiser, porque está no regulamento dele, entendeu? Então ele é obrigado a tirar o dinheiro daqui e não pode colocar dinheiro aqui nem se ele quiser. Então boa parte do dinheiro só vai vir o dia que a gente recuperar grau de investimento e não vai ser do dia para a noite, né? Apesar de que eu acho que está no caminho certo. E economia mudando de direção. A economia não está aquecendo, ainda está longe disso, as reformas ainda tem um monte para passar, mas pelo menos mudou aquela direção pré-governo Temer ali com Meirelles e Ilan Goldfan na presidência do Banco Central e do Ministério da Fazenda, hoje é Ministério da Economia, e agora está num caminho diferente, mais liberal, né, que parece que está no caminho certo. Qual que é o problema? É o que faz o real cair e o dólar subir. Os traumas recentes da América Latina, como eu citei para vocês, né? E a economia demorando a recuperar, mais do que a gente esperava, né? Porque realmente não é fácil, uma economia toda deteriorada não recupera do dia para a noite. Outro ponto aqui, esse quarto ponto eu resolvi separar, apesar de que ele poderia ser um ponto que está dentro ali do cenário econômico local. Mas aqui eu resolvi separar a taxa de juros, que tem um detalhe importante aqui que vocês vão entender, que é o carry trade, tá? Vocês vão entender já já o que é isso. Mas o que isso aqui influencia? Aqui influencia principalmente mais no curto prazo. Porque a taxa de juros é simplesmente uma meta, um valor que um banco central coloca. Então não necessariamente precisa ter uma mudança estrutural para aquilo ali acontecer, né? Um banco central daqui ou de lá mudou a taxa de juros, já pode ter alguma mudança aqui no câmbio também, tá? Além de mudar a inflação e outras coisas também, né? Então, o que favorece que o dólar caia e o real suba, o que é bom pra gente? Juros, bom entre aspas, né? Porque é bom por um lado e péssimo por outros, né? Juros altos no Brasil e juros baixos no mundo, que era o cenário até pouco tempo, né? E eu vou explicar já já o que acontecia. O que é ruim pra gente? Juros baixos no Brasil e juros altos no mundo. Hoje a gente tem juros baixos no Brasil, né? Pelo menos assim, bem maior do que no resto do mundo, né? Da maioria do resto do mundo, mas ainda um juros muito baixos para o Brasil e juros que não tão altos no mundo. Então a gente tem que meio que um pedaço dos dois aqui, meio que um equilíbrio, apesar de que a curva está mudando mais para o dólar ficar caro e o real ficar mais barato do que era um tempo atrás, tá? A balança está pesando para o lado vermelho aqui, entre aspas, apesar de que isso não é ruim no longo prazo, tá? Então, qual que é o cenário hoje de juros local versus juros do resto do mundo? Os juros dos Estados Unidos e do resto do mundo hoje é quase zero, então isso é bom para cá, né? Porque existe um custo-benefício de onde o cara vai deixar o dinheiro, né? E o que é ruim pra gente? Hoje a gente está no nosso menor juros da história. Então tá acabando o carry trade. O que é o carry trade? É um capital especulativo. O que é isso? O cara pega empréstimo, toma dinheiro lá fora com juros muito baixos, quase zero, e vem e coloca o dinheiro no Brasil aqui a 12, 13, 14, 15% ao ano. Então até pouco tempo atrás o cara ganhava 15% ao ano sem ser um dinheiro dele, que era pegado emprestado, sem fazer nada, né? Então você imagina um fundo desse que tem bilhões, faz isso, né? Ganha milhões por ano sem fazer nada, só coçando o saco em casa, desculpa a palavra, tá? Isso está acabando. Qual que é o problema disso? Isso tende a fazer com que o dólar desvalorize, por isso que a nossa juros não pode cair de uma vez e o Banco Central está dando uma segurada para essa transição ser um pouco mais saudável, né? Só que a longo prazo é melhor porque vai parar de vir esse capital especulativo aqui que não está investindo em nada, só está emprestando dinheiro para a nossa dívida pública, né? Porque no fundo o título público é o quê? Dívida pública, você está emprestando dinheiro para o governo. Né? E não está tendo investimento de verdade no país, em infraestrutura, em empresas, em negócios que vão gerar emprego, que vai fazer o país crescer. Né? Porque esses investimentos são de longo prazo, você não vai dar retorno isso aqui no mesmo ano, vai dar retorno em 5, 10 anos. Né? Então esse tipo de investimento não está acontecendo no Brasil. Né? Agora vai passar, se quiser investir aqui vai ter que ser assim. Né? Então isso é bom. E o crescimento aqui ainda não veio. Né? Então lembra que eu falei para vocês que o investidor quer o quê? Ele quer os juros, na parte de retorno, né? Ele quer confiança ou retorno. Na parte de retorno, o que ele quer? Taxa de juros, né? Para ele ganhar coçando o saco, ou crescimento, para ele poder investir a longo prazo e ficar mais tranquilo, junto com a confiança. E o crescimento ainda não veio, apesar de que a confiança está começando a melhorar. Os swap cambiais, né? O que é swap cambiais? Vocês vão entender isso aqui agora. Eu até fiz uma bolinha amarela nesse e no próximo tópico aqui, para vocês imaginarem que existe uma fronteira ali na divisa do Brasil,
e como se tivesse uma máquina de troca de dinheiro ali, que vai acontecer nessas duas próximas coisas aqui, tá? Por isso que eu botei fronteira, assim, entre aspas, tá? Então isso aqui influencia principalmente no curto prazo, isso aqui é curto prazo. O que acontece no swap cambial? Basicamente, de forma bem simples e didática para vocês, o governo compra ou vende dólar, tá? Então, quando o governo compra dólar, o que ele acontece? Ele joga mais dólar para dentro do mercado brasileiro, né? Trocou isso por outra moeda, pelo real, e o dólar cai, o real sobe, porque tem mais oferta daquilo ali, menos escassez, desvaloriza o dólar e o real sobe. E quando o governo vende dólar, o que acontece? Tem menos daquilo ali, ficou mais escasso o dólar valoriza e o real cai frente ao dólar, então o câmbio fica mais caro. Basicamente esse mecanismo que o governo usa, usando as nossas reservas de dólares, que a gente tem que ficar numa conta separada só de dólares, as nossas reservas cambiais ficam numa conta separada isso, para poder manusear isso aqui e não deixar o dólar flutuar tanto, né? Então qual que é o nosso cenário atual? A gente tem um regime de câmbio que a gente chama de dirty float, ou câmbio, ou flutuação suja, que é um câmbio parcialmente flutuante. Ele é flutuante, o governo deixa ele flutuar, mas não flutua tanto porque ele opera fazendo esse tipo de intervenção para não deixar ele flutuar demais e destabilizar demais a economia. Alguns países usam totalmente flutuante, alguns usam totalmente fixo, como era a China até pouco tempo, acabou de começar a soltar, né? Então a gente tem isso aí. Qual que é a nossa vantagem, a nossa sorte? Nossa sorte é que a gente tem um bom estoque de dólares, né? A gente tem muita reserva cambial, isso desde o governo Lula, tá? Porque a gente exporta muito. Isso é bom e ruim, né? A gente é um país muito exportador porque a gente não é um país desenvolvido para consumir aqui dentro mesmo também. Mas assim, por um lado isso é bom também, né? Então a gente tem muita reserva, a gente consegue, o governo consegue atuar. Então, por exemplo, aconteceu essa semana, o dólar estava subindo demais, o governo foi lá, fez swap cambial para não deixar isso subir demais e deu uma travadinha ali em 4,20 e poucos, né? E qual que é a desvantagem? O Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, e o Paulo Guedes, ministro da Economia, avisaram que vão intervir menos, né? Isso sim, ponto negativo no curto prazo, né? Porque no longo prazo eu particularmente concordo com eles, né? Vai doer um pouco, o dólar vai ficar mais caro, a gente tem que acostumar com esse dólar de R$ 4, 4 e pouquinho, vai ser isso aí daqui para frente, pelo menos parece que vai ser, tá? De novo, a gente não consegue prever nada em dólar, né? Mas se vai intervir menos, então tem menos disso aqui também, tá? Último ponto, a balança de pagamentos, né? Eu queria que agora, eu não vou ficar explicando cada ponto desse aqui para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Até porque isso aqui é uma coisa bem didática. Eu queria que você desse uma pausa aí no vídeo rapidão e dar uma olhada no que significa a balança de pagamentos. Mas basicamente está juntando três coisas, que é transações correntes, conta capital e conta financeira. Então está contando assim, e nessa conta separada aqui fica o nosso saldo cambial que eu falei, nossas reservas cambiais que eu falei para vocês, existe uma troca de dólar contra real ali o tempo inteiro saindo e entrando do Brasil. Exportação versus importação, investimento em ativo físico, em ativo financeiro, empréstimo de um lado para o outro, dívida de um lado para o outro, dívida pública, dívida privada, residente vindo para um lado, residente vindo por outro, etc. Um monte de transferência de patente, um monte de coisa assim, né? O que é mais importante aqui é que tá havendo uma confusão também que houve essa semana quanto às transações correntes, porque ali dentro a gente tem a balança comercial, é outro termozinho difícil, balança de pagamento é o total, e dentro disso tem a transação corrente, dentro de transação corrente a gente tem balança comercial, tá? E na balança comercial a gente fica exportação versus exportação. Então quanto mais a gente exporta, mais dólar entra, mais o dólar desvaloriza e o real fica melhor quanto a isso. Quanto menos a gente exporta, menos dólar entra, mais o dólar fica caro e o real desvaloriza. Então qual que é o cenário atual? Então, pra vocês entenderem, toda vez que a gente tiver a balança de pagamento superávit, ou seja, está positivo, então tem mais dólar entrando, está aumentando a nossa reserva cambial. E o dólar cai porque a gente tem mais oferta disso e menos escassez. Toda vez que a gente tem déficit, ou seja, tem um saldo negativo, diminui as reservas cambiais, o dólar sobe. Isso aqui não necessariamente precisa ser superávit ou déficit, tá? Como foi o caso dessa semana, a gente teve um superávit menor do que o normal. Não tem déficit, tá? Não teve déficit. Eu vou explicar isso para vocês no próximo slide. Isso também é uma questão de fronteira, que vocês imaginam que existe essa conta lá na fronteira trocando o dólar. O que aconteceu essa semana? Vamos olhar aqui do lado negativo primeiro, né? Nossa balança comercial, nesse ano inteiro de 2019, está exportando abaixo do esperado, apesar de estar positivo sim, mas achavam que ia estar exportando mais. Por mais que a gente esteja exportando muito para a China, por conta da guerra comercial com os Estados Unidos, o resto do mundo está em desaceleração, né? E os dados parciais, vieram dados parciais essa semana falando errado, falando que a gente teve déficit na balança comercial e a balança de pagamento ia ficar negativa. Depois, isso fez o dólar disparar. Depois reviram essa conta e viram que não estava errado. A gente teve a balança comercial positiva sim,
E parece que a balança de pagamento vai ficar positiva sim, que eles estavam com medo disso, que acho que desde 2014, sei lá, que a gente não tinha uma balança comercial negativa. Então foi isso que aconteceu, certo? Então, resumindo aqui, revisando o que a gente falou, as coisas que fazem entrar e sair dólar do Brasil, três pontos maiores, que é o cenário mundial, o cenário local e cenário dos Estados Unidos. A gente está falando sobre retorno e confiança de cada lugar, né? Retorno pode ser taxa de juros ou crescimento. E esses 6 fatores principais, com várias variáveis dentro dele, que é cenário econômico, cenário mundial dos Estados Unidos e local, taxa de juros do Brasil contra o resto do mundo, né? Questão de custo de oportunidade, onde está pagando melhor, swaps cambiais, que é o governo fazendo esses ajustes de curto prazo, e balança de pagamento, exportação versus tudo que entra e sai, é o que vai influenciar o dólar aí no curto, médio ou longo prazo, dependendo de cada coisa. É isso. No próximo vídeo eu mando para vocês, quem tiver no grupo do eu vou mandar aqui para vocês, quem tiver no grupo do Telegram vai receber um e-book com estudo detalhado para você estudar. Um abraço.